Mas agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante que está deixando realmente o pessoal já assentado bastante preocupado. A gente vai falar do programa Titula Brasil, do governo federal, que prevê privatização de terras e apropriação de assentamentos de reforma agrária. Vamos falar agora com a Kelly Maforte, ela que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Olá, Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Marilu, bom dia a você, Glauco, toda a audiência. E, Kelly, você acorda cedo, né? Porque hoje estamos aí no meio do feriadão, já falei, escalei a Kelly, agora logo cedo, ela falou, acordo cedo mesmo, né, Kelly? A gente vive no aceitamento, daí tem todos os compromissos aqui com os bichos, então não dá para acordar muito tarde, não. Tá certo, mas vamos lá, Kelly, vamos falar desse programa, né, que quer tirar a terra das famílias assentadas pela reforma agrária, quer dizer, deixar esse assentado na condição de sem terra de novo. Por esse programa aí, a titulação e regularização de fundiária também ficam a cargo das prefeituras. Explica pra gente, Kelly. Olha, o Titula Brasil, ele foi instituído através, né, de uma portaria conjunta entre a Secretaria de Assuntos Fundiários, né, chefiada ali pelo Naban Garcia, que foi fundador da UDR, né, tem todo o histórico aí de organizar milícias no campo contra o sem terra, e também a presidência do INCRA. O Titula Brasil é um programa muito estranho, porque ele junta dois temas que, na realidade, não estão relacionados. Então, por um lado, né, é uma titulação para famílias assentadas de reforma agrária, e, por outro, identificação e regularização fundiária de terras públicas da União até 2.000 hectares. Então, é um programa, né, que, na realidade, ajuda a dar mais um passo na grilagem de terras no nosso país e na legalização de grilagem de terras. É como usar os assentados, né, um sonho dos assentados de terem o título da terra para, na realidade, avançar na regularização da grilagem. E aí esse programa, né, como que é a adesão? Os prefeitos do país todo, eles podem aderir ao programa. Uma vez que eles aderem, o governo federal faz um estudo preliminar se existem terras da União naquele município, sejam assentamentos de reforma agrária ou terras da União passíveis para regularização. Entendo, se firma um termo de convênio, e o prefeito, ele ou disponibiliza pessoas da própria prefeitura, mas isso sem o governo pagar, né, por isso. Ou então o governo cria uma comissão local com pessoas da sociedade civil, né? Aí a gente já pode imaginar nos municípios do nosso país o interesse, né, de empresas que querem regularizar a grilagem a compor essa comissão aí local. Então, criando essa comissão local municipal, é feito uma vistoria nessas áreas da União e é feito o processo, né, de abertura para regularização fundiária. Em relação à titulação, e o governo Bolsonaro tem divulgado muito isso, né, Marilu? Ele, no dia 2 de outubro, dia de manifestação, ele podia falar de tantos assuntos no Twitter, ele foi lá falar que ele está entregando, o presidente que mais está entregando títulos de terra para a reforma agrária no Brasil. Nesse aspecto, o que a gente precisa entender? Na Constituição do país, né, no artigo 189, está dizendo que toda família assentada de reforma agrária, né, porque tem toda a discussão da função social da terra, que as terras que não cumprem função social têm que ir para a reforma agrária. E aí no artigo 189 fala que as famílias assentadas de reforma agrária, depois de um ano, né, elas podem ter direito a uma titulação definitiva. Mas aí a Constituição oferece duas alternativas: ou título de domínio ou a concessão de direito real de uso, a CDRU, que também é um título definitivo. E aí, essas duas modalidades, elas estão sendo negadas pelo Bolsonaro. Por quê? Ele criou um decreto e está oferecendo só um título definitivo, que é o título de domínio. No título de domínio, ele é oneroso, por isso que a gente coloca o alerta de que as famílias podem voltar
a ser sem terra, porque tem um custo, então você pode estar feliz querendo um título, só que você vai contrair uma dívida, né? E pode ser que nem sempre, pela crise do país, você consiga honrar aquele compromisso da dívida, né? E é um título impositivo, né? E a CDRU, infelizmente, o Bolsonaro está reduzindo isso somente para assentamentos ambientalmente sustentáveis, né, que já foram criados nessa modalidade. Isso contraria a Constituição, porque a Constituição ela fala de 2 títulos definitivos, né? Só que o nosso presidente, né, infelizmente, ele é fake news de cabo a rabo. Até isso ele não está conseguindo fazer, viu, Marilu? Por quê? O Bolsonaro ele tem falado assim, estou entregando o título de reforma agrária. Só que antes desses 2 títulos definitivos, a CDRU ou o TD, o título de domínio, tem um outro que é assim, é uma questão básica quando uma família é assentada, ela recebe um contrato de concessão de uso, que é um contrato extremamente precário, né? Enfim, que não é o título definitivo. E isso é uma obrigação, né, do órgão responsável, o INCRA, né, da reforma agrária, enfim. Não tem que fazer festa nenhuma com o CCU. É uma obrigação, é tipo um RG dos assentados. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está entregando o CCU, que é uma obrigação, tipo ali, o RG dos assentados, e está falando que é título definitivo, né, título de domínio. Então, também nisso, né, já seria muito nefasto se ele tivesse só oferecendo o título de domínio e não a CDRU. Mas, além disso, ele ainda está fazendo fake news em cima da titulação, porque ele está entregando CCU, que é um contrato super precário, dizendo que é título de reforma agrária, o que é mentira, né? Então, ele diz assim, bom, eu fui lá em Rondônia, entreguei 10 mil títulos. Quando você olha no teor da matéria, no próprio site do INCRA, ele entregou 70 títulos definitivos e uma grande, né, 9.030 títulos que são precários, são esse CCU, que deveria ser uma obrigação administrativa do INCRA. Então, Bolsonaro está sim fazendo muita propaganda em cima disso, não está fazendo, né, nada para a reforma agrária, acabou com a política pública, para ele interessa a privatização da reforma agrária, mas o pior, o Titula Brasil, ele está sendo usado para regularizar a outra face da moeda, que é a regularização da grilagem. Então, como eu disse lá no começo, Titula Brasil é titulação de assentamento de reforma agrária, mas também regularização fundiária, leia-se, né, legalização da grilagem até 2.500 hectares em todo o território nacional. É muito grave, Marilu. Infelizmente, é um assunto um pouco complexo, né? Mas a gente precisa estar muito ligado nisso, porque é uma privatização da reforma agrária e também uma legalização do crime de grilagem de terras no país. Exato. E de que forma, então, isso deve impactar as famílias assentadas? Elas podem optar por uma proposta ou outra? Enfim, qual que é esse impacto entre os assentados? Infelizmente, da forma que está sendo feita, não, né? As famílias, elas são obrigadas a aderir ao título de domínio, né? Então, porque a titulação, ela é compulsória. Só que pela Constituição Federal, você poderia escolher, né, entre titulação de domínio e CDRU, que também é definitiva, né? Porque, veja, essas 2 formas de titulação, elas são algo que faz parte do processo da reforma agrária, né? Então, a pessoa se organizou, né, lutou, conquistou a terra, né? Ela começou a ter alguns rendimentos, né, a partir desse processo, né, do assentamento, melhorou, né, a condição de vida, né, ou se organizou ali em cooperativas ou não, mesmo individualmente. Então, espera-se, né, que ao final de um período, esse período sempre assim, coloca-se 10 anos como um parâmetro, mas tem várias obrigações que o governo federal tem que cumprir. Então, se é um assentamento criado só no papel, que não foi feito perfuração de poços artesianos, né, que não foi concedido créditos mínimos para as famílias, né, como existem muitos no país,
Então, isso significa que não foi feita uma reforma agrária mesmo, né, uma criação de um assentamento. Uma coisa ali só no papel para atender uma situação de conflito, mas não avançou. Então, tem várias obrigações, né? Então, esse período também é definido por essas obrigações. E aí tem vários critérios técnicos, né? Como, enfim, tem que fazer o georreferenciamento, né, do assentamento todo, da parcela que aquele indivíduo, né, ocupa. Mas a titulação, ela é uma coisa que os assentados têm direito, né? E eles podem pleitear, né? Enfim, ao final de um tempo. Então, por isso que tem muitos assentados felizes com a titulação. Só que o que está a jogada por trás, né? Pega um sonho do assentado ou um direito dele e acaba fazendo, né? Assim, uma ludibriação, né? Porque acaba colocando, né? Que ele só tem direito a um título, que é esse título oneroso, né? Então é uma coisa compulsória. Então, e a CDRU, ela também é um título definitivo, né? Porque, inclusive, tem força de escritura. Você pode registrar no cartório, né? Tem toda uma segurança para a comunidade, para aquela família, inclusive podendo, né, passar de geração em geração. Agora, qual que é a diferença dos dois títulos? O título de domínio, o assentado, ele se torna um proprietário, né, daquela gleba de terra ali. E futuramente, né, depois de alguns anos, ele pode colocar essa terra como garantia bancária no empréstimo, ele pode negociar e ele pode até vender essa terra, né? E isso começou quando, né? Poder vender terra de reforma agrária no governo Temer. Então, antes era ilegal venda de terras de reforma agrária no Brasil. E nós, o Movimento Sem Terra, sempre fomos contra isso, porque para nós, terra conquistada, né, não se negocia e existe uma pressão, né, Marilu, da especulação imobiliária, assentamentos que estão próximos às cidades, e do agronegócio. Tem assentamento que é cercado de canaviais, plantação de soja que está avançando, né? Então, não é uma questão só de escolha do sujeito, a gente sabe como é que se dá a pressão para venda quando você é um pequeno, né? Você ali... Então, se você está num assentamento, que é uma comunidade, né? Tem escola, né? Tem o ambiente de saúde, né? Tem ali uma comunidade consolidada. Se tem uma titulação individual, o meu vizinho vende, o outro vende, começa a vir agronegócio, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser pressionada também. Então, infelizmente, essa política do Bolsonaro, ela está descaracterizando toda uma luta, né, dos movimentos populares em torno da reforma agrária. Então, a gente tem que estranhar, né? Coisa boa, né, do Bolsonaro nunca veio, mas coisa boa para a reforma agrária, ele não queria matar o sem terra, né, na campanha política, né, não falou que para ele MST é movimento terrorista, né, então tem como vir algo de bom, né, deste governo. Então, com certeza, essa titulação é um lobo em pele de cordeiro, né, e nós temos que ficar muito atentos, porque a incompetência do Bolsonaro não está fazendo ela acontecer, acho que na medida, na proporção que eles gostariam, né? Que eles fazem fake com tudo e tal, e é um show de incompetência tudo, né, nesse governo. Mas, além disso, a proposta em si é bastante nefasta e pode significar, sim, a médio prazo, uma descaracterização dos assentamentos que a gente tem hoje. E, de alguma forma, isso também pode impactar em relação a diversos benefícios que exatamente essa concessão de direito real de uso traz, enfim, principalmente também para os jovens. Eu queria que você falasse sobre esses problemas já que podem ser enfrentados pelas famílias e que as famílias podem não se dar conta, né, dessa perda que vai ser também enorme, né? Sem dúvida, Marilu. Ó, tem um problema com a juventude, porque hoje a principal garantia, né, para as crianças, adolescentes e jovens, né, em relação ao seu futuro nessa terra já conquistada, é existir assentamento, né? Então, se por algum motivo, né, os seus pais decidem, né, enfim, vender essa terra conquistada, né, através desse incentivo, né, de titulação, de domínio, né, do governo, o que vai acontecer com essas famílias, né? Elas vão, né, a médio prazo,
voltar, né, para as cidades. A gente já tem hoje todo um problema de inchaço, né, nas cidades. A gente tem 85% das pessoas vivendo, né, nos ambientes urbanos. Então, existe, né, todo um problema, né, por um lado, de reconcentração fundiária, mas também de retorno, né, populacional do campo para a cidade. Então, tem um problema com o direito da juventude, das crianças e dos adolescentes. E tem um outro lado também, que é da questão da violência contra as mulheres, né? Porque hoje, pela legislação, a família assentada de reforma agrária, o lote, ele está preferencialmente, né, no nome das mulheres. Isso foi uma conquista, né, no governo Lula, depois no governo Dilma isso foi melhorado até. Então hoje nós temos uma questão assim muito importante que até diminuiu a questão da violência contra as mulheres no assentamento por conta desse poder, né, que o título, a titularidade do lote. Ele era, antes, no passado, uma coisa só no nome do chefe da família, o homem, né? Aí, no governo Lula, ficou titulação conjunta, homem e mulher, e depois avançou para preferencialmente o nome das mulheres, né? E isso é super importante na situação de uma discussão conjugal, uma violência contra a mulher e até mesmo numa separação. Porque numa situação de separação, logo vem a ideia, vamos então dividir esse bem e tal. Na reforma agrária, não, porque como a titularidade ela é da mulher, então é um direito, né, que tem, infelizmente, um país machista como o nosso, as mulheres que ficam com essa sobrecarga dos cuidado com as crianças. Então, isso vai descaracterizar, né, com essa titulação, porque acaba que sim, né, na titulação de domínio, você pode, inclusive, vender essa terra. Então, tem várias, né, situações que a gente já está vivenciando, que só o anúncio disso já causou muitos problemas familiares, né, e até de retomada, né, de uma situação de violência contra as mulheres no assentamento, que nós não tínhamos tanta notícia. Então, a gente vê bastante como que a política pública, e principalmente dando direitos econômicos às mulheres, ela ajuda muito a conter as situações de violência, né? Isso para toda a sociedade, né? Então, é uma questão de combate, de conscientização, né? Também de denúncia, né? Mas política pública, porque é a política pública que confere condições para que essas mulheres elas não estejam, né, refém ali de uma situação de vulnerabilidade, portanto, de violência. Então, infelizmente, isso acaba, né, se você descaracteriza o assentamento e também essa própria questão da titulação, né, individual, particular, em que o assentado se torna um proprietário de terra. A gente não quer que isso aconteça, não. E aí, no caso, por exemplo, as pessoas que seriam aí beneficiárias da reforma agrária, elas passam a não ter outros direitos, né? Por exemplo, eu estava lendo aqui, os filhos dos assentados entraram em universidades porque eram beneficiários da reforma agrária, né? Isso também está ameaçado, Kelly? Totalmente. Então, todas as políticas, né, voltadas à reforma agrária, o PRONERA, né, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, a política de assistência técnica, política de habitação, em regiões do semiárido brasileiro, né, a política de acesso à cisterna, créditos. Então, tudo isso vai se descaracterizar, né? O que o governo Bolsonaro fez? Ele atacou primeiro a política pública, né? Então ele retirou tudo isso, né? Então retirou a política pública, ele teve a capacidade de acabar com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, no momento que o Brasil mais precisava desse programa, porque nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele confere renda aos assentados, porque compra essa produção dos assentados e, através da política pública, distribui essa comida para quem está precisando nas cidades. O governo acabou com isso, né? Então, ele acabou com todas as políticas públicas, primeiro, programas, etc. E agora ele está oferecendo o quê para a reforma agrária? Políticas, né, públicas? Não. Ele está oferecendo privatizar a reforma agrária, né? Entregar títulos de domínio que futuramente
vão se converter em situações de, enfim, um grande balcão de negócios na reforma agrária, né? Infelizmente, né, assim, vários gestores do INCRA, superintendências do INCRA, são completamente, assim, eles atuam como chefes de milícia, viu, Marilu? Infelizmente. Tem o superintendente do Rio de Janeiro, por exemplo, acho que é importante destacar isso. Ele ostenta armas, né? Ele posta isso em grupos, né, que tem assentados para poder ameaçá-los, né? Então ele fala isso de clube de tiro. Ele sempre está assim ostentando armas, né? Ele é um gestor de reforma agrária. O que tem a ver armas, né, com a questão da reforma agrária? E ele atua o tempo todo, né, contra a organização, contra movimentos, né? No caso daquela ocupação, 20 anos, né, de luta ali pela arrecadação da Fazenda Cambaíba, no Rio de Janeiro, onde foram incinerados corpos durante a ditadura militar. Saiu finalmente, né, depois de anos e anos lutando na justiça, saiu a emissão de posse. Mas para a criação desse assentamento, ele não reconhece as famílias que estão há 20 anos lutando pela terra, né? Então está dizendo que não, quem for de movimento social vai ficar fora, e o tempo todo, armas e tal. Então, muitos superintendentes do INCRA se tornaram chefes milicianos, né? Que estão, assim, eles olham para o assentamento e eles só pensam em negócios, né? Especulação, e só pensam na questão de como é que você pode se livrar, né, daquela política pública. Então, é algo extremamente nefasto mesmo. E quando a gente pensa na escolarização, vamos falar um pouquinho em números, né? O que é a reforma agrária hoje no país? É um guarda-chuva enorme, né, no qual abriga assentamentos, também regularização fundiária de pequeno porte, mas são 88 milhões de hectares de terras. Isso significa 10% do território nacional, 1 milhão de famílias assentadas, né? Vários desses assentamentos, eles ficam na região amazônica do país, né? Então, também tem um grande interesse por parte de proprietários, né, rurais, empresas, de avançar em terras indígenas, terras quilombolas e também terras da reforma agrária, né? Então, uma grande parte do desmatamento, que é uma forma de ocupação, né, do agronegócio, ele se dá através, né, do desmatamento, queimada, aonde? Em terra pública ou em terra já conquistada, indígena, de reforma agrária, né? Então, tem, assim, o que a gente está falando, né, é algo muito substantivo, porque às vezes a gente pensa, a reforma agrária atinge quantas famílias? É 10% do território nacional. E desses 88 milhões de hectares que nós temos, né, de reforma agrária no Brasil, dos assentamentos, 56 milhões, eles são cobertos com vegetação nativa. Então, os assentamentos hoje, eles cumprem um serviço ambiental muito importante, né? Porque a gente pode pensar assim, está diante de um colapso climático, né? Então, para nós, né, mais do que aquela floresta né, intacta, é você ter povos vivendo junto, né, nessas áreas ambientais, ou com práticas, né, agroecológicas, práticas, né, de alimentação saudável, né, cultivo como agrofloresta, porque tudo isso vai ajudando, né, a recompor essa cobertura florestal que é carente no país e que está sendo totalmente destruída pelo agronegócio, sob a batuta dos militares e do Bolsonaro, né? Então, tem uma parte, assim, para a sociedade que é bastante grave, né, do que vai representar a privatização da reforma agrária a médio prazo no nosso país. Tá certo, Kelly. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação, por todas as suas informações. Um forte abraço e até a próxima, hein, Kelly? Eu que agradeço, Marilu, e um grande abraço para vocês e a toda a audiência. Obrigada. Falamos aqui com a Kelly Marforte, ela que é da coordenação nacional do MST. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.